dos aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou André Oliveira e hoje venho apresentar para vocês mais uma história de época. Bora lá? Hoje venho apresentar para vocês então o primeiro livro, que é de uma série. Antes dos irmãos Bridgerton, havia os Hoskins. Esse é o primeiro livro, Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Lembrando que primeiro eu trouxe para vocês o segundo livro, que foi O Marido de Faz de Conta. Então aqui é a história de Cecília e Edward. E aqui nós vamos conhecer a história de Billy e George. Lembrando que a Billy ela aparece nesse segundo livro porque a Cecília, que é apaixonada pelo Edward, acaba tendo ciúmes antes mesmo de conhecer a Billy, porque o Edward fala muito bem da Billy. Mas aqui, gente, então nós vamos conhecer a Billy. Quem é essa Billy, né? A Billy, ela é, então, uma dama realmente fora dos padrões. Porque na década lá de 1770, alguma coisa, quando acontece a história, as mulheres, elas tinham que ser recatadas. As mulheres, tinham dois tipos de mulheres, né? Aquelas que iam servir de empregadas, então elas aprendiam a lavar, passar, cozinhar. E aquelas umas que seriam damas da alta sociedade, que elas teriam que aprender a bordar, teriam que aprender a cuidar de uma casa, cuidar de seu marido, a dar ordens. Mas a Billy, ela não é nenhuma dessas duas, porque ela não sabe fazer nada, gente, nada na questão de cozinhar, nada na questão de dar ordens em casa, nada de fazer bordado, não. O negócio dela é a campo e trabalhar. Ela usa calças, para vocês terem uma ideia. Naquela época, a dama não usava calças, mas ela usa calças, porque mesmo a fazenda do pai tendo administrador, ela acaba tomando frente e dando as ordens que precisa ser dada, ela acaba fazendo o papel de um verdadeiro homem. Por mais que ela seja desse jeito, a família dela acaba meio que não ligando, né? O pai dela acaba se aproveitando um pouco, porque como ela lida com tudo, como ela cuida da contabilidade, como ela cuida de toda a fazenda e acaba fazendo com que essa fazenda produza mais ainda, então ele acaba ficando no conforto ali, deixando ela fazer praticamente todas as coisas sozinha. A sua mãe fica triste porque sabe que dificilmente um cara vai querer casar com ela. Porque, o homem quer uma mulher submissa, não uma mulher que peite, não uma mulher que dê ordem e que é perigoso ela dar ordem no marido, né? Nessa época, essas coisas não aconteciam. A Billy, ela é muito amiga do Andrew, que é o filho caçula da família Hoskins, e também era muito amiga do Edward, que o Edward era do segundo, que ele foi para o exército. O Andrew, ele foi para a marinha, mas por conta de um braço quebrado, ele acabou retornando e ele está em casa. E com isso, gente, eles fazem muita farra junto. Porque a Billy sempre foi muito amiga deles e cresceram ali bagunçando, subindo em árvore, indo tomando banho no riacho, fazendo tudo que crianças normais fazem. Já o George, que é o primeiro filho do casal Hoskins, ai gente, esse nome é complicado. Ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo aquele que é o primeiro filho, então ele tem que herdar ali a cadeira do seu pai, ele tem que se tornar um conde quando seu pai não puder mais se apresentar como tal. E isso faz com que a vida dele seja chata. Porque enquanto os irmãos podem brincar à vontade, ele não, ele tem que estudar, ele tem que aprender um monte de coisa para que ele possa ser um homem de relações, para que ele possa ser um homem que possa dar continuidade ao sobrenome da família. O peso é muito grande e ele tem 5 anos de diferença dos outros irmãos, incluindo da Billy. E com essa questão dele não poder brincar, dele nunca poder se aproximar, então ele acaba se tornando aquela pessoa enfadonha, aquela pessoa arrogante. Pelo menos é assim que a Billy o vê. Eles não se dão bem de jeito nenhum, gente. Quando eles estão juntos é farpa na certa. Mas um certo dia a Billy acaba aprontando das suas. Ela acaba vendo o gatinho em cima de uma árvore de não sei quantos metros. Ela acredita que o gatinho está em maus lençóis e ela sobe para ajudar. Mas pasmem, o gatinho não queria a sua ajuda, ele não queria ser salvo. E assim, quando ela se aproxima dele, ele acaba avançando nela e os dois caem no telhado. Ali ela não consegue descer, gente, porque ela subiu pela árvore. Ela caiu, não tem como ela voltar para a árvore. Então, o que ela faz? Espera ali rezando, pedindo a Deus que passe alguém para ajudá-la. Ela torceu o tornozelo, então fica mais difícil ainda, né?
Porque ela caçou jeito de descer, mas não conseguiu. E o tempo todo, gente, você se diverte, porque o tempo todo ela conversa com aquele gato e ela fala barbaridades pro gato, sabe? Nossa, ela excomunga o gato. Até que ela vê um homem ao longe e ela pede ajuda. Quando se aproxima, é o George. E ela fica, não, ele não, ele não. Mas ela acaba pedindo ajuda, eles têm muita troca de farpa ali, ele decide ajudá-la. Quando ele vai ajudá-la, gente, é que ele consegue subir, né, através de uma escada para pegar ela fala, o gato também vai. No que ele vai pegar o gato avança nele, a escada cai, ele fica preso também, aí os dois começam a culpar um ao outro. E a Billy é aquela uma que não tem filtros. A gente, sabe aquela garota assim, que ela sabe que tá te irritando, mas ela continua? Pois bem, a Billy é dessa. E o George, ele tem uma paciência de Jó. Mas tem um momento que ele já olha para ela, tipo assim, não ouse terminar a frase. Mas ela não liga, ela continua falando na asneira dela. Até que Andrew, que é o outro irmão, acaba aparecendo e consegue resgatá-los. Claro que primeiro, né, o Andrew tira muito sarro, faz muitos comentários, e isso faz com que os dois fiquem mais irritados. Ela é muito orgulhosa, então ela desce com dificuldade, mas ela não deixa ele pegá-la de jeito nenhum. Só que quando ela chega no chão, ela não consegue caminhar. Ele acaba tendo que pegá-la no colo. No fundo, ela agradece porque tá doendo demais. E assim eles levam ela para casa deles, porque a casa dela fica mais longe. Ali ela acaba ficando um tempo. O George ele fica indignado com a forma que ela e o Wendell se tratam, porque eles são como irmãos mesmo. E ali fica a troca de farpas, um provocando o outro, igual irmãos mesmo. Mas, gente, é muito divertido. Gente, você ri pra caramba com toda a trama. Nessa mesma noite, a família dela acaba vindo jantar com a família do George. E todo momento, gente, ele carrega ela pra lá e pra cá ali no braço, porque ela não tem como andar, né? Ele percebe que ela tá com dor, ele percebe que ela não tá bem, mas mesmo assim ela se faz de durona e depois eles voltam, ela volta para sua casa com a sua família. O Andrew acaba indo todo dia visitar ela e o George acaba indo também. E é nesse momento que o clima começa a ficar diferente. O Andrew sempre começa a ficar jogando assim, tipo isca para saber o que está acontecendo, porque ele não entende muito bem a situação daqueles dois. A mãe dela acaba inventando um evento. Que o evento naquela época é assim, gente. A mãe prepara uma semana de atividade, onde ela convida não só a família, mas outras pessoas e fica todo mundo na casa deles. Enche a casa de gente. Billy ainda tá com o pé machucado, mas mesmo assim ela acaba fazendo o quê? Vou arrumar uma atividade também. E junto com a irmã mais nova, ela acaba arrumando uma atividade para poder passar por essa semana que vai ser tensa, gente. Porque ela sabe o que a mãe dela tá planejando. A mãe dela tá planejando arrumar um marido para ela, mas ela não quer. Ela não quer. Mas os pais querem, porque querem que ela casa, que naquela época, com seus 21 anos, ela já está meio que titia. Nesse jantar acontece muita coisa bacana, porque é nesse jantar que começa a ocorrer o ciúme entre os dois, sabe? Porque tem uma que gruda nos braços dele, que gruda nele o tempo todo, ela fica morrendo de ciúme, e ele também morre de ciúme porque tem um cara que tá dando em cima dela, que notou ela. E isso é muito divertido, a conversa deles, o tempo todo ela tá rindo, ela tá brincando, ela tá fazendo as pessoas rirem e ele se sente incomodado. Porque, gente, ele nunca percebeu que ela tinha um sorriso lindo, ele nunca percebeu o quanto ela era animada, e ele tem que aguentar o porra daquela mulher que tá do lado dele. No outro dia eles vão jogar cricket, acho que é isso que chama, que é aquele negócio de jogar, bater na bolinha que passa entre arco, e ali eles acabam também meio que tendo um clima assim, pá. Lembrando que naquela época, clima tenso, gente, clima picante, era só o olhar, aquele meio que toque, né? Não tinha muita coisa além disso, não tinha pegada, não, era só aquele sutil toque, só aquele olhar, só aquele falar mais perto da orelha. Ai, gente, eu já chego a arrepiar de imaginar aquela época como era. Ai, muito romântico, muito romântico, muito romântico. E toda vez que o George vem e fala perto da orelha dela, eu me arrepio, gente. Eu me arrepio, porque eu me coloco no lugar dela com aquela voz grossa no pé do ouvido. Ai, mas voltando à história, porque é muito bonitinho esse momento. Eles acabam tendo ali, né, nesse evento que eles estão ali jogando, a notícia de que o Edward, que é o irmão dele, está desaparecido. E assim, acaba a festa, acaba tudo. E ele se sente inútil, porque ele queria estar lutando e não pode, ele queria ir atrás e não pode,
porque o lugar dele é ficar ali só administrando as coisas, porque ele não pode se ferir, ele não pode se magoar, ele não pode nada, porque ele vai ser o sucessor do seu pai. E ele acha isso um porre. Ele acaba dizendo que ele vai então para Londres para poder, né, ver se sabe alguma coisa do seu irmão, porque afinal de contas ele tem vários contatos. A mãe dele diz que vai junto e Billy diz que também vai. Ele não concorda muito, mas acabam indo. E chegando lá, ele acaba se envolvendo em uma artimanha, onde acabam usando ele para saber se ele serve como espião ou não. É uma coisa meio louca. Ele gosta do desafio no primeiro momento, porque ele quer ser útil de outra forma, a não ser essa vida que ele leva, que ele acha o pé no saco. Então ele acaba fazendo o que foi lhe pedido. Tem um baile que a sua mãe aceita, porque como ela diz, eu me recuso a pensar que meu filho está morto, então sim, eu vou nesse baile, eu vou agir como se meu filho, mesmo desaparecido, ele fosse aparecer, então eu vou tocar a vida. Pensamento diferente, né? Complicado assim, pensar dessa forma, mas ela pensou assim, foi assim que ela seguiu. Gente, ela foi, levou a Bíblia no estilista, fez ela vestir um vestido maravilhoso que deixou ela perfeitamente linda. Como o George não foi com a mãe e com ela no baile, quando chegou lá, ele viu ela, gente, ele ficou mais encantado ainda. Aí ele sentiu o coração bater. Só que por conta do que ele tinha que fazer, ele acabou não conseguindo dançar com ela, que é o que ele mais queria. E assim ele vê outra pessoa dançando com ela, que é um dos seus melhores amigos. O ciúme corrói? Corrói, mas gente, o que ele vai fazer? Ele tem que cumprir a missão que lhe foi dada. E ele acaba saindo com outra mulher, que faz Billy ficar puta da vida. Nesse momento, ela continua dançando, continua conversando com um amigo que é de George, mas quando o George retorna para casa depois dessa missão, que é estranha, que é uma missão estranha mesmo, fiquei me perguntando, né, qual era o motivo daquilo lá, né, a gente vai saber depois. Ele acaba voltando para casa de madrugada, mas louco de vontade de falar com a Billy. Mas como ele é um gentleman, ele não vai bater no quarto dela de madrugada. Então ele acaba indo para o seu quarto. No que ele adentra, ele encontra a Billy só de roupão e ele vê que ela tá com a camisola fina por baixo. Aqui ele tem que ter um autocontrole gigantesco, porque lembrando, ele já tinha beijado ela um tempinho atrás, viu gente? Já tinha rolado um beijo onde os dois ficou ofegante, onde os dois delirar. Nossa! Aonde os dois ficou ofegante, aonde os dois sentiu ali o clima esquentar, mesmo ela com um monte de roupa e ele também, né? Então agora seria o momento perfeito, porque os dois estavam a sós dentro de um quarto e ela praticamente seminua, que naquela época, do jeito que ela estava vestida, ela estava seminua. Ali eles conversam, ali eles trocam farpa, ali mostram o ciúme um do outro, porque ele fala sobre o cara que ela dançou, ela fala sobre a mulher que ele saiu, e no fim eles acabam se agarrando. Porque sim, gente, ela acaba se entregando para ele de corpo e alma. Mas é interessante que ao invés de ela falar para ele, você vai se casar comigo depois dessa, né? Não, ele que fala, você vai se casar comigo. E se ela não confirmasse, ele nem beijaria ela. Então, somente após ela confirmar, sim, eu me caso com você, é que então os dois se agarram e vai finalmente. No outro dia, ele acaba tendo um ranca-rabo com um homem que deu aquela missão a ele, porque foi uma coisa muito descabida, e nesse momento ele acaba percebendo que, cara, ele não serve para isso, que realmente ele tem que ficar na fazenda, fazendo o que ele sabe fazer de melhor e um dia assumir no lugar do pai dele. E não tentar ajudar a pátria, não tentar ajudar da forma que os irmãos faziam, que era lutando, que era acabando sendo até espião, que foi o caso do Edward, né? Foi por isso que ele desapareceu. Então ali ele descobre realmente qual é o seu lugar. Ele acaba tendo um enfrentamento ali com o Billy, porque na hora que o cara que tá lá acaba usando o irmão dele para conseguir algumas coisas, a Billy entra falando, não, se é pro bem do Edward, então eu faço o que você está pedindo, e ali os dois têm um arranca-rabo, e ali ele acaba se declarando, no qual a mãe dele acaba vendo aquela declaração de amor entre ele para ela e entre ela para ele. Porque ele diz claramente, eu te amo, e ela diz claramente, eu te amo. Só que a mãe dele, gente, estava arrumando uma noiva para ele e arrumando um noivo para ela. Como que essa mãe vai reagir agora sabendo que, na verdade, os dois são apaixonados? Lembrando
que todo mundo sempre acreditou que ela casaria com Andrew ou com Edward. Era mais provável o Edward, que é o segundo irmão. E a hora que viu aquela situação, a mãe ficou pasma, né? Como assim, né? Os dois se amam. Mas o desfecho é muito bacana, o desfecho é muito engraçado, porque a reação da mãe é hilária e você fica, como assim? Não, não acredito nisso, sério. Então, é uma história muito bacana. Sim, eles acabam se casando. Sim, eles acabam fazendo isso antes do Edward chegar, porque é depois do casamento que eles descobrem que o Edward está vivo, mas ele não consegue ficar longe dessa mulher. Ele aceita o jeito que ela é, e isso é muito bacana, isso é muito romântico, a forma que ele trata ela, como ele percebe as qualidades dela, mesmo ele sabendo que ela é uma translocada. Então, vale a pena você ler o primeiro e você ler o segundo. E acredito que o terceiro também. Porque o terceiro, ó, tá até embalado que eu vou ler ainda. Mas eu vou ler e vou trazer pra vocês. Então, assim, essa série da Julia Quinn é a primeira que eu leio. Eu nunca tinha lido nada dela. E simplesmente estou amando, gente. Amei o segundo, como o primeiro. E estou amando. E eu leio esse também. E tenho quase certeza que eu vou amar o terceiro. Mas, assim, deixo pra vocês então essa dica. Comecem do começo, não como eu, de trás pra frente. Se divirtam porque você vai se divertir com certeza. E agradeço muito sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.